Vamos resolver um exercício que trata do tempo de garantia de um produto quando a distribuição é normal. Então, vejamos a seguinte situação. A durabilidade de um tipo de pneu da marca Roda Bem, descrita por uma variável aleatória normal de média 60.000 km e desvio padrão 8.300 km. Qual deveria ser a garantia em quilômetros, de tal forma a assegurar que o fabricante trocaria sob garantia no máximo 2% dos pneus? Então, a primeira questão que nós precisamos analisar no texto: a distribuição é normal. Então, o formato da distribuição é uma curva que a gente está vendo aqui, a curva da distribuição normal. A média na curva da distribuição normal está no centro, então nós colocamos aqui média é igual a 60.000. Segunda questão é analisar a questão da garantia. A trocaria assegurar que o fabricante trocaria sob garantia de no máximo 2%. Então nós precisamos encontrar nesta curva onde eu devo colocar o 2%, considerando que a área sobre a curva normal é 100% ou 1. Então se eu colocar no extremo direito os 2%, e analisando o problema, ó, garantia no máximo de 2%. Quer dizer, eu quero saber a fazer o estudo até 2%. Significa que se eu coloco 2% nesta parte, a garantia está antes de 2%. Portanto, a probabilidade de trocar não seria de 2%. Trocar o pneu seria de 98%. Por isso eu não posso colocar o 2% no extremo do lado direito. Agora vejamos a outra questão. Se eu estou dando garantia de um pneu, a garantia tem que ser menos do que a média. Porque se eu der garantia de 60.000 km, eu vou trocar em torno de 50% dos pneus. Então esse é mais um motivo pelo qual eu não posso colocar o 2% no extremo direito. Bom, se eu analisar a cauda do lado esquerdo e dizer que este lado é 2%, agora sim, ó, qual deve ser a garantia de tal forma a assegurar que o fabricante trocaria no máximo 2%? Ou seja, eu tenho um certo valor de quilômetros antes do qual eu vou trocar os pneus, ou seja, vou dar a garantia. Então faz sentido os 2%, o X está nessa posição, para que o 2% ocupe esta pequena região. Então, o problema trata da seguinte questão: encontrar um certo valor de X, que é a distância que o carro vai percorrer, aquele pneu vai percorrer, né? Até o qual eu troque no máximo 2%, ou seja, esse 2% tem que ser deste valor para baixo. Então o desvio padrão é 8.300. Então nós temos essa situação. Queremos encontrar o X, a probabilidade de encontrar um conjunto de valores no eixo X menor que um X determinado, que é a distância da garantia, de tal forma que essa probabilidade seja de 2%, ou seja, esta área seja de 2%. Muito bem, precisamos agora pensar nesta região. Por que precisamos pensar nesta região? Porque nós usamos a tabela da distribuição normal. E as informações na tabela de distribuição normal nos dão a área sempre do centro para as extremidades. Ela nunca informa os extremos. Ela nunca informa isso. Ela informa sempre do centro para as extremidades. Portanto, esta região, sempre é esta região que eu busco na minha tabela. Portanto, eu preciso saber qual é esta área amarela.
Aqui fica muito simples, porque se essa extremidade, se tudo é 100%, metade é 50% e a ponta é 2%, essa parte amarela só pode ser 48%. Eu escrevo 0,48. Então, o que eu preciso fazer agora? Preciso encontrar qual é a área, qual é o Z na tabela da distribuição normal, de tal forma que a área seja de 0,48. Mas o que é o Z? É o afastamento da média em unidades de desvio padrão. Ou seja, quantos desvios padrão esse x precisa se afastar da média para que esta área seja de 48%, ou esta probabilidade seja de 0,48, porque como já vimos, área e probabilidade aqui são a mesma coisa. Então, por isso eu preciso encontrar esse z, que é a quantidade de desvio padrão. Quantos desvios padrão este valor precisa se afastar da média para que a probabilidade seja de 48%. Então, agora a gente precisa ir à tabela da distribuição normal padrão. A tabela está aqui. E no corpo da tabela, que é isso que está aqui no meio, ele nos mostra área, ou seja, probabilidade. E no canto esquerdo é o Z, que é quantidade de desvio padrão. Então, neste problema, precisamos encontrar o 0,48. Temos aqui 0,48, 0,30 e 0,47,982. Pela regra de aproximação, o 0,400, não, me desculpe, 0,47982, 0,48030. O 0,47982 está mais próximo do 0,48 do que o próprio 0,48030. Então, pela regra de aproximação, eu deveria escolher este aqui. Todavia, no contexto do nosso problema, nós devemos encontrar um valor que deixe no máximo 2% para garantia. Então, voltando ao nosso problema. Se eu colocar aqui, escolher um valor acima de 40, abaixo de 48, por exemplo, 0,479, essa pontinha aqui que está sobrando vai ficar um pouco maior que 2%. Desculpa, 0,479. Essa ponta aqui vai ficar um pouco maior que 2%. Se eu escolher aqui um número um pouco maior que 48, por exemplo, esta ponta aqui vai ficar um pouco menor que 2%. Como a troca tem que ser no máximo 2, é melhor que isso aqui fique menor que 2 do que maior que 2. Então, por causa do contexto do problema, nós vamos optar não pela regra de aproximação, mas para um número aqui um pouco maior do que 48, para que lá fique um pouco menor, uma vez que eu não tenho na tabela exatamente 48. Uma outra solução seria achar um valor intermediário aqui entre o 0,47982 e o 0,48030. Mas nós não vamos fazer isso. Então, a pergunta é, qual é o Z cuja área é 0,48030, que é o que nós decidimos escolher, pelo contexto do problema. Então, eu tenho que olhar do lado esquerdo e a coluna. Portanto, o Z, que é o Z, cuja área é 0,48030, ou cuja probabilidade é 0,48030, é 2,06. Voltando ao nosso problema. Então, a área cujo Z é igual a 2,06 é igual a 0,48030. Portanto, o Z que nós estamos procurando é 2,06. O que significa isso? Que esse x se afasta desta média 2,06 desvios padrão. Nesse gráfico, nós colocamos os dados do problema nas unidades de medida do problema. Aqui, 60.000 quilômetros, a variável x. Agora, eu vou no gráfico de baixo, nós vamos colocar os dados, mas olhando o z, porque é a nossa referência da distribuição normal padrão.
O que é o Z? Afastamento da média em unidades de desvio padrão. Então, nesse gráfico, a média, que era 60, aqui vai ser 0. Por quê? Esse gráfico, o eixo horizontal é Z, ele mede afastamento da média em unidades de desvio padrão. Ora, quantos desvios padrão o 60 se afastou da média? Não se afastou nada, porque o 60 é a média, 60 mil, é a própria média. E aqui é o nosso Z procurado. Esse Z aqui corresponde a esse X. Só que esse Z está trabalhando com o afastamento da média em unidades de desvio padrão. E esse Z aqui, esse X, é o afastamento da média em quilômetros. Já descobrimos que esse Z vale 2,06. Mas nós queremos o valor de X. Ora, esse X aqui se afastou da média 2,06 o quê? 2,06 desvios padrão. Logo, esse X corresponde à média menos 2,06 desvios padrão. Desvio padrão é 8,300, dado no problema. Portanto, esse x0 é 60, que é a média, menos 2,06, que é o z, vezes o desvio padrão. Fazendo essas contas, nós chegamos que o x é 42.902, o x0 42.902 km. Isso significa que se a empresa quer que no máximo 2% dos pneus sejam trocados na garantia, ela deve dar uma garantia de 42.902 km. Falando de outra forma, podemos dizer que se a empresa der uma garantia de 42.902 km, a probabilidade de haver trocas na garantia é de 2%. Podemos resolver esse problema de uma outra forma, usando a fórmula. Então, a fórmula do Z-score é x, que é o dado que estou analisando, menos média dividido pelo desvio padrão. Quanto que é o Z? É 2,06. Só que neste caso, eu preciso levar em consideração que esse Z aqui, ele está do lado esquerdo da média. Então, está do lado esquerdo do zero. Portanto, eu preciso colocar o sinal nesse Z, que é menos 2,06. Se eu não fizer isso, essa fórmula não vai funcionar, vai dar errado. Então, o Z é menos 2,06, x menos média dividido pelo desvio padrão. Resolvo essa equação. X, passo o 8.300 multiplicando, resolvo essa equação e chego no mesmo valor. Ou seja, o tempo de garantia deve ser de 42.902 km. Obrigado.